Eu me chamo Laís e faço parte do projeto Famílias Transnacionais, Gênero e Educação. A pesquisa busca identificar brasileiros e brasileiras que foram para a Alemanha e, assim, perceber suas experiências migratórias, elaborando alguns perfis a partir de entrevistas realizadas e debates teóricos em conjunto. Aqui eu apresentarei o trabalho intitulado Migração de Brasileiros, um olhar sobre o contexto educacional na Alemanha. Sob orientação da professora Gláucia, vamos começar então. Com relação à migração para a Alemanha, é interessante ter em mente que durante o século XX o fluxo migratório em direção ao país foi aumentando. Com o passar do tempo, transformações legislativas envolvendo os migrantes e tais fluxos foram acontecendo. Assim, no final do século XX e no início do século XXI, algumas mudanças já foram perceptíveis, a exemplo de 1998, o ano em que foi iniciado um processo que possibilitou a naturalização de estrangeiros. Já em 2010, o estudioso Simon Green aponta para uma estrutura consideravelmente mais abrangente para aqueles que chegavam. Bem, aqui nos concentraremos no fluxo brasileiro, que é bastante significativo. Se formos caracterizá-lo brevemente, veremos que, como Feijó aponta, a maioria da população que migra para a Alemanha é feminina. Isso faz parte de um fenômeno mundial, ou seja, de maiores dimensões, e que atinge outros fluxos, sendo chamado de feminização da migração. As mulheres também são as que mais têm registro de permanência, além de serem maioria no quesito de migrarem casadas por casamento e questões familiares. No total, Feijó traz a partir de bases de dados alemães que o número de registros de migração com origem brasileira é 85 mil. Mas o número provavelmente é maior, tendo em vista muitos casos de naturalização alemã. Sobre a faixa etária dos que migram, fica entre 25 e 55 anos. Como nos mostra a citação sobre as escolas alemãs, todas as crianças iniciam seu percurso escolar em uma escola de ensino fundamental aos 6 anos de idade, por 4 anos. Aos 10 anos, os alunos são distribuídos pelos ramos hierárquicos do sistema. O sistema secundário tripartite original compreende escolas preparatórias para o ensino técnico no nível inferior, escolas intermediárias e escolas de gramática orientadas para o acesso à universidade, o ginásio, que é muito importante a gente ver bastante sobre ele quando a gente pegar a entrevista. Bem, como salienta a autora, essa forma de ensino nas escolas alemãs é perpetuadora de maiores desigualdades no acesso à educação, especialmente no que tange a entrada ao ambiente universitário. Para além das críticas de órgãos mundiais como a ONU, que esse sistema já recebeu, os migrantes estão, em maior número, entre os grupos menos privilegiados da divisão tripartite no ensino. Ou seja, estão entre aqueles que ficam mais vulneráveis diante do sistema educacional alemão. Das entrevistas concedidas por brasileiros e brasileiras na Alemanha, esta da Mariana é a que tem um perfil o qual melhor se encaixa no objetivo de pensar os impactos do sistema educacional alemão, visto que ela tem 2 filhas que estudam por lá. Bom, Mariana migrou em 2004 e foi para a Alemanha com seu esposo alemão após um ano casados no Brasil. Foram porque acabou o contrato dele de serviço no país. De vez em quando ainda visitam o Brasil, mas vivem lá desde que migraram. Suas filhas, portanto, cresceram em solo alemão. Quando questionada sobre o sistema educacional, Mariana diz: uma crítica que eu faço, eu e várias pessoas que conheço, é que a criança está muito novinha ainda para já ser taxada. Você é boa nisso, então você vai para esse caminho. Você não é boa nisso, então você não vai nesse caminho. Eu acho muito complicado. No final desses últimos 3 anos, quando você senta com o professor e praticamente ele define para qual caminho seu filho vai. Se vai para o ginásio, onde vai poder fazer um curso superior, médico, advogado, ser médico, advogado, ou se vai para outro caminho onde vai fazer um curso técnico.
Então, assim, eles olham a criança aqui muito dessa forma. Nota-se que a percepção de Mariana sobre o sistema escolar contém um teor crítico. De certa forma, ainda demonstra algumas dificuldades nesse contexto de uma lógica de sistema escolar alemão. Das filhas de Mariana, uma de 15 e outra de 12 anos, a mais velha não entrou para o ginásio e além disso sofreu discriminação numa das escolas, sendo chamada de brasileirinha. Já a outra filha foi direto para o ginásio. Para finalizar, pode ser visto que com a entrevista que a Mariana nos concedeu e os debates teóricos efetuados num conjunto, né, permitem que a gente dimensione esse contexto educacional dos filhos dos migrantes brasileiros no país alemão. E isso nos aponta para questões como discriminação e outras dificuldades de adaptação ao sistema escolar alemão. Essa conjuntura transnacional, portanto, entre o Brasil e a Alemanha, ela tem experiências diversas, porém isso não nega as adversidades e dificuldades que são percebidas e estudadas por vários especialistas no assunto dessas vivências no solo alemão e, portanto, que a bibliografia e a entrevista nos permitiram visualizar. Aqui constam as referências bibliográficas da apresentação. Muito obrigada pela atenção e ficam aqui os contatos para caso haja alguma dúvida.